Muito bem, vamos lá. Nós então vamos para o nosso livro Plantão de Respostas, terminando esse nosso livro nesse nosso encontro de hoje, lembrando que ele traz para nós a transcrição de algumas das questões apresentadas ao Chico lá no programa Pinga Fogo, de 23 de dezembro de 71. Conheço o Brás, mas não é o caso não. Não é problema de garganta não. Só um pigarrozinho chato aqui que estava incomodando. Mas já está limpinho já por enquanto, né? Bom dia, embaixador. Vamos lá, mas valeu. Muito bem, faltou então para nós aqui duas questões. Vícios número 1, vícios número 2. Esses dois vícios estão relacionados com drogas, hábitos, influências espirituais. No primeiro caso aqui que nós temos, o Chico recebeu uma pergunta de caráter pessoal, né? Alguém aqui trouxe, né? Alguém na plateia ali trouxe essa questão para o Chico trazer ali algumas explicações. Então a pergunta é a seguinte: com relação às drogas, tive tudo: carro, casa, família e dinheiro durante 20 anos. Conheci todos os tipos de vida no submundo do crime, mas não gostava. Um dia, após consumir 20 gramas de cocaína, resolvi parar. Hoje sou viúvo, falido e separado da família. Luto, mas é difícil. O que o plano espiritual quer, se faço tudo com honestidade? Então, um relato pessoal, né? Naturalmente aqui um relato que traz para nós alguns esclarecimentos simplificados do nosso ponto de vista, mas se nós estendermos todas essas experiências durante 20 anos, a gente vai conseguir ter uma ideia do drama que essa pessoa viveu. Então nós já chegamos a falar sobre isso, é mais ou menos aquilo que nós lemos nos livros que os espíritos trazem para nós, contando suas experiências quando eram encarnados. Então eles contam ali experiências difíceis, experiências complexas, dolorosas, que cabem ali, né, em algumas tantas páginas. E aí então a gente lê aquele livro, para quem ali tem aquele apetite de leitura, devora aquele livro em 2, 3 dias, fácil, fácil. E aí depois a gente condensa então naquelas páginas a vida do espírito, né, numa trajetória muitas vezes bastante longa, e algumas vezes inclusive se estendendo para outras existências. E a gente acaba simplificando, imaginando assim que tudo aquilo passou com muita rapidez, imaginando que ele passou por sofrimentos e tudo mais, e que agora ele está bem. Aqui nesse caso nós vemos então que nesse presente, relatado aqui por ele, em que ele se encontra viúvo, falido e separado da família. Então, a impressão que nós temos é que a condição dele agora, embora difícil, nessa condição material em que ele vivencia, falido, separado da família, né, tratando de questões afetivas, tudo isso então acabou superando aquele período doloroso que ele vivenciou. Mas nós lembramos aqui então novamente, como ele coloca, que tudo isso ele teve durante 20 anos. E aí 20 anos, né, é um tempo considerável em que o indivíduo então chega nessa condição de riqueza, passa por essas experiências, por essas provas, em que ele infelizmente faliu, e depois então ele chega nesse ponto em que ele se questiona: o que mais eu posso fazer? Porque é uma luta difícil, uma luta que não traz resultado, até porque o entendimento que ele tem de um bom resultado é ele conquistar a felicidade baseado naquilo que ele tinha em termos de posse, em termos de companhia, em termos de satisfação pessoal. Então, nesses 20 anos, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Aqui a gente pode imaginar também, desse período em que ele vivenciou essa experiência difícil, o que exatamente fez com que ele fosse tentado
a vivenciar essa experiência. Aqui nós vamos ver então que ele tinha tudo, casa, família e tudo mais. Essas facilidades que ele tinha, né, quando eu coloco inclusive carro, aqui a gente lembra que na década de 1970 representavam status, né, já que era um produto caro, embora ainda seja caro, mas já é mais comum do que naquele passado. Mas ele tinha então todas essas facilidades. Nessas facilidades então ele acaba sendo provocado, ele acaba sendo incentivado a se enveredar por esse caminho de prazeres. E como ele coloca, conhecer todos os tipos de vida no submundo do crime. Mas ele não gostava. Quer dizer, não gostava porque a gente lembra, né, que no caso, por exemplo, da dependência química, envolvendo drogas, envolvendo álcool e outras substâncias, o indivíduo sente aquela necessidade de suprir, né, aquele impulso que ele traz, mas depois que esse impulso então é suprido, vem aquela sensação de arrependimento, de angústia, de depressão. Então é um processo bastante comum, é um processo natural. O indivíduo vai, se satisfaz, depois ele acaba se arrependendo. E a gente encontra isso com muita facilidade no nosso dia a dia. Muitas vezes você vai, assim, sente aquela fome, aquela vontade de comer alguma coisa que para nós é prazerosa, depois que você vai, se alimenta, depois que acaba ali aquela saciedade, aí depois vem aquela angústia, eu não devia ter comido tanto. Então a gente vê que isso acontece com bastante frequência em situações do nosso cotidiano. Mas enfim, né? Pois é, bom dia Tico Teco, bom dia Marion. Mas enfim, esse foi o relato trazido para nós. O espírito então já trazia na sua experiência pessoal, provavelmente, a tendência a se deparar, né, a necessidade evolutiva de se deparar com essas provocações, com esses estímulos. Faliu, já que ele se entregou a esse prazer. Depois, então, no momento, ele despertou nesses 20 gramas de cocaína, que ele resolveu parar, mas aí, então, nesse presente em que ele traz, naquele presente em que ele trouxe esse relato, ele mostra ali a sua condição atual. Ele luta, mas está muito difícil. O que o plano espiritual quer? Se faço tudo com honestidade. Aí, nesse caso, nós vemos que nessa pergunta, né, pergunta que é bastante comum, que nós atribuímos ao plano espiritual, nós atribuímos a Deus aquela pergunta, né, o que ele quer de mim? Sem assumir as próprias responsabilidades, sem assumir as consequências das escolhas que foram feitas. Porque para toda ação nós temos uma reação. Então, mesmo que nesse presente ele haja com honestidade, a pergunta, o detalhe que tem que ser observado são as consequências daquilo que ele vivenciou. O arrependimento, por exemplo, a gente lembra isso, até dentro de uma questão moral que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, que Kardec coloca que as provas, ou as expiações, no caso, podem ser vivenciadas no plano físico ou no plano espiritual. E ali, numa das perguntas, né, mostra para nós que, mesmo que o indivíduo se arrependa de tudo aquilo que ele fez, o arrependimento, na verdade, é o passo inicial de um processo de reconstrução. Porque você tem o arrependimento. O arrependimento representa o despertar do espírito para a atitude que ele tomou. Depois você vem a expiação, que é você responder, você assumir as consequências do ato praticado. Depois vem a reparação para si mesmo, muitas vezes de uma forma dolorosa, lembrando que nessa reparação, ela não é a consequência daquilo que ele vivenciou, a consequência imediata. A reparação, nesse caso, é um trabalho de reconstrução que pode ser doloroso. Então é o arrependimento, a expiação e a reparação. Nesses 3 passos, nós temos então ali aqueles que trabalham isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, quando o espírito está realmente determinado a promover essa transformação, e aqueles que demoram mais, né, demorando mais tempo para despertar, sofrendo, e nesse sofrimento das consequências, vindo ali aquele sentimento de revolta, de rebeldia, e depois a reparação também, quando ele se depara diante das consequências do seu ato, de tudo aquilo que ele estragou, de todos os conflitos que ele criou, ele tem que trabalhar depois para reconstruir tudo isso, também depende muito da vontade do espírito. Então essa é uma análise que a gente faz
dessa pergunta que foi apresentada, e a gente pôde ver quantos elementos foram aqui apresentados para nós. A tendência do indivíduo, as facilidades que a vida apresentou para ele, as provocações que ele acabou cedendo, as consequências das suas ações, e depois no final ele pergunta: o que o plano espiritual quer de mim se hoje eu faço tudo com honestidade? E aí então, quando nós estudamos a doutrina e nós observamos esse longo processo que começa desde a escolha do indivíduo até o momento em que ele desperta a sua consciência, a extensão do trabalho que deve ser realizado. Então não basta eu dizer: olha, estou arrependido, não quero mais fazer isso, hoje eu sou uma pessoa honesta. Ok, parabéns para você. Mas olha para trás o estrago que você causou e o trabalho que você vai ter. Então, o que o plano espiritual quer, se faça tudo com honestidade. O Chico responde para nós assim: 20 anos de desequilíbrios íntimos, naturalmente, provocam as perdas que o irmão hoje lamenta. Então, nessa primeira frase do Chico, ela é bastante valiosa para nós, porque hoje ele lamenta, mas se olhar naqueles 20 anos íntimos de desequilíbrios que ele vivenciou, não poderia ter outra consequência do que realmente aquela perda e de todo aquele problema que ele teve. Quando não usamos com sabedoria os talentos que nos são concedidos, eles escapam por entre nossos dedos como areia. E nesse caso, esses talentos, nós vamos colocar ali como, por exemplo, o patrimônio que ele construiu, a família que ele conseguiu também construir. E como ele não usou tudo isso com sabedoria, em vez de usar esse patrimônio, esses talentos, essa estrutura como estabilidade para que ele pudesse dar saltos mais produtivos, para que ele pudesse se desenvolver, ele fez o contrário. Essa facilidade trouxe para ele o motivo da sua queda. Aliás, são muitos os relatos que chegam para nós do plano espiritual, e nós falamos isso do plano espiritual, porque do outro lado o espírito pode fazer uma revista de tudo aquilo que ele vivenciou durante a sua existência. Então, nesses relatos que nós vamos perceber as facilidades que o espírito teve, as escolhas equivocadas e depois a consequência do sofrimento no plano espiritual, principalmente a consequência da culpa. Porque a perda da matéria, tudo bem, ele teve a perda da matéria, teve a dificuldade, mas aí a gente vai lembrar que o espírito vai olhar para trás e perceber todas as oportunidades que ele teve, e dessas oportunidades perdidas vem então o arrependimento e a culpa. E essa parte não existe cura, a não ser o auto-perdão e a própria transformação. Então, quando o Chico coloca para nós que quando não usamos com sabedoria os talentos que nos são concedidos, eles simplesmente caem, escorrem por entre os dedos. Sendo hoje honesto, você não só possibilita que o auxílio espiritual o ampare e fortifique para futuras realizações, como reajusta suas energias psíquicas, guardando as amargas lições como indeléveis lembranças. Então nós vemos aqui em cima que na pergunta do espírito ele gostaria de reconquistar aquilo que ele perdeu. Então ele está arrependido, quer reconquistar. Mas o Chico coloca que essas lembranças indeléveis, ou seja, você não tem como deletar isso da sua memória, você vai se lembrar daquela experiência, ela virá para você como uma lembrança constrangedora, uma lembrança dolorosa, mas isso faz parte desse processo de transformação em que agora ele é honesto, em que agora ele se encontra consciente, e isso vai fazer com que ele estabeleça com o plano espiritual uma relação saudável, de incentivo, mas nem por isso ele será retirado das necessidades que ele precisa vivenciar, ou melhor, das experiências que ele precisa vivenciar de acordo com as suas necessidades. Porque a gente lembra que Joana coloca para nós que a melhor forma de nós aprendermos, diante de um equívoco que nós vivenciamos, é estarmos no papel do erro que foi cometido. Ou seja, se você cometeu aquele erro em que você desperdiçou a sua vida, a melhor forma de você aprender será exatamente aquele vazio que ficou depois da perda que você teve.
sentir na pele. Então, mesmo arrependido, não é o suficiente. Agora que você está arrependido, então a gente pode tirar você dessa experiência para você viver uma coisa melhor, uma experiência melhor. Pelo contrário, já que você fez as suas escolhas e as consequências vieram, é necessário que você vivencie essas consequências. Então, inicialmente, ele começa a ter o amparo do plano espiritual. Sabemos que para aquele que tem uma visão muito materialista, isso não é o suficiente. Eu quero de volta aquilo que eu perdi. Eu não quero espíritos do meu lado me consolando. Então, essa resposta, para muitos, pode ser uma resposta muito pouco consoladora. Mas ele continua. Assim como ele reajusta as energias psíquicas, guardando as amargas lições. Então, essas energias psíquicas, que significam o mau uso dos talentos que ele teve, as consequências dolorosas para si mesmo, para aqueles que estavam próximos, o drama que ele criou para a família. Tudo isso, há necessidade dele se reajustar. E esse reajuste virá exatamente através desse momento em que ele terá que lutar agora, com honestidade, para manter aquele equilíbrio mínimo diante daquilo que ele provocou no passado. O Júnior colocou lá em cima, né, tive um tio que a vida dele era uma corda bamba, né, tempos bons. Tinha um Galaxy, acabou a vida devendo a muita gente. Né? Então, quer dizer, para a gente dizer assim, depois que o espírito desencarna, depois que o espírito volta para o plano espiritual, a gente pensa assim, bom, tudo aquilo que ele vivenciou aqui no mundo físico está resolvido. Mas nós que conhecemos essa dinâmica do plano espiritual, em que nós levamos conosco essa bagagem moral que nós criamos aqui, essa questão não é o fato de perder, mas como perdeu. Porque o patrimônio ele vai, o patrimônio ele é apenas ali um empréstimo que Deus nos dá para que a gente possa ter ali uma experiência que nós vivemos. Mas a forma, o desperdício do espírito, né, e a irmã Sidufo lembra bastante isso. Sonja, bom dia. Então, a irmã Sidufo lembra isso, que ela diz assim, que no plano espiritual, o maior drama que o espírito vive é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E nesse caso, ele perdeu tempo, perdeu oportunidade, e o espírito, então, chega ao plano espiritual, não assim, bom, agora eu não preciso mais daquilo, mas, na verdade, o que fica gravado na sua consciência são as suas ações, que tiveram como consequência, naturalmente, a perda daquele patrimônio. Mas ações negativas, ações equivocadas, essas sim trarão para ele aquela culpa, aquele constrangimento. André colocou, todas as vezes que vejo uma situação de fundo de poço, eu me lembro de Saulo, né, Paulo, né? Ele é o meu farol de atitudes e recuperação. E no caso, Saulo ali, ele também teve um grande desafio, um espírito daquela envergadura, né? Nós não conhecemos naturalmente, né, nada da sua programação reencarnatória, a não ser uma missão grandiosa ao lado de Jesus, né? Ainda que Jesus já estivesse desencarnado, mas ele tivesse tido aquele contato, mas ele teve a experiência de dar uma grande virada na página da vida, saindo de uma situação em que era perseguidor e depois se tornou ali um grande construtor perseguido, mas um grande construtor dos ideais cristãos. O soldado lembrou aqui 20 anos de desregramento não serão resolvidos em um dia. Certamente que não. Muitas vezes, né, soldado, um dia de um equívoco que o indivíduo vivencia já é o suficiente para que ele tenha uma existência inteira numa futura reencarnação, para que ele possa resolver. Alguém, por exemplo, numa situação intempestiva, ele pode cometer um crime. Esse crime vai repercutir para a vida dele toda. Mesmo que ele tenha tido ali uma vida equilibrada, mas naquele vacilo diante daquela experiência em que ele deveria se conter, ele acabou explodindo, ele acabou dando vazão àquele seu impulso, e esse impulso, diante daquela prova capital que ele tinha que vivenciar, ele fracassou. É o caso, por exemplo, de um crime que o indivíduo comete e depois a vida dele se transforma, é o caso do suicídio, por exemplo. O indivíduo, diante de uma situação dolorosa, como a gente vê, causas de suicídios passionais. O indivíduo já trazia dentro de si aquela tendência, naturalmente, a uma dependência emocional, uma carência muito profunda. E ele vai se deparar, então, com uma determinada frustração dentro de uma relação, e naquela frustração, a sua grande prova será manter a sua estabilidade.
E ele então fracassa e comete suicídio. E aí então, em vez dele dar continuidade na sua existência, pensando, por exemplo, né, já que esse relacionamento acabou, eu estou sofrendo, está muito difícil, mas eu vou seguir em frente. Ele poderia dar continuidade, mas aí então ele interrompe cometendo suicídio. Ele vai ter que depois voltar numa existência futura, com um novo planejamento muito diferente daquele que tinha sido estabelecido, para que ele pudesse reconstruir tudo aquilo que ele perdeu. Então a gente vê que de uma hora para outra, o indivíduo toma uma atitude, ele toma uma decisão que pode trazer para ele um comprometimento de uma ou várias existências até. A Cindizinha colocou, você lembra de Saulo, né? Eu lembro de Maria de Magdala. Né? Cada um tem uma referência ali de uma experiência de grande transformação. Né? Deixa eu ver aqui. Chico até colocou, né, em um segundo destruímos um prédio, né? Mas para construir é a mesma coisa. As experiências da vida no campo moral é da mesma forma. Não apenas no campo material, porque você pode, por exemplo, de uma hora para outra, num segundo, destruir alguma coisa. Mas o ato da sua destruição, a vontade que você teve, é essa bagagem que você vai levar. Não é simplesmente você voltar para o plano espiritual dizendo, eu destruí um prédio quando eu estava encarnado. Mas por que você fez aquilo? E é esse porquê que vai ficar gravado na consciência e vai trazer depois todo esse drama para o espírito. O Braz lembrou, Jesus teve que materializar entre os apóstolos e alertá-los, né? Nós vamos precisar desse homem, né? Se referindo a Paulo de Tarso, né? Pois deve ter por aí mesmo. Acho que ele não precisa se materializar, né? Pois é. Ou surgir alguém entre nós, porque temos, né, ou muitos têm Jesus na consciência, embora adormecida de fato, né? Então aqui, seguindo com a resposta aqui do Chico, né? Então ele coloca primeiro essas experiências amargas. Jesus disse, das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá. Ele certamente o abençoa para recomeçar do que parece nada, mas é o primeiro degrau da alma perfeita que você um dia será. Muita paz. Então a gente viu que a resposta do Chico, embora sábia, para aquilo que ele perguntou anteriormente, daquele interesse material que ele teve, certamente aqui não teve ali uma resposta satisfatória. Mas aí mostra, ele disse assim, que eu perdi tudo. Na verdade, esse tudo era exatamente aquele muito que ele precisava. Quando ele coloca, sou viúvo, falido e separado da família. Então, chegou realmente naquele fundo de poço. É naquele fundo de poço que o melhor trabalho dele vai começar. Que o melhor trabalho dele vai se realizar. Porque é esse, sem nada à volta dele, é que ele vai se deparar com ele mesmo. Que vai ser aquele trabalho de um dia depois do outro, de autossuperação, diferentemente daquela estrutura que ele tinha anteriormente, em que ele tinha ali, que ele coloca aqui no relato dele. Ele tinha carro, casa, família, ou seja, ele tinha o patrimônio, carro, casa, família e dinheiro. Então ele tinha todas as facilidades da vida e tinha ali, né, tudo aquilo que as pessoas idealizam a partir da educação que nós recebemos aqui. Porque a representação do seu sucesso é que você tenha casa, carro, família e dinheiro. E todas essas facilidades foram exatamente a causa do fracasso dele. E quando ele perdeu tudo isso em termos de patrimônio material e ao mesmo tempo esse patrimônio afetivo, que era a família, quando ele perde tudo isso, é ele com ele mesmo. Por isso que o Chico começa, ele, Jesus, certamente o abençoa para recomeçar do que parece nada. Mas é o primeiro degrau da alma perfeita que você um dia será. E essa perfeição da alma, ela será alcançada exatamente por causa dessa transformação interior que ele vai realizar nesse grande empreendimento, em que tudo aquilo que é de distração, tudo aquilo que é ilusório, desapareceu. Agora é ele diante da sua própria realidade. E isso muitas vezes é o que nós temos na nossa existência. Porque nós idealizamos, né? Bom dia, Mabel. Nós idealizamos, como a gente já conversou outras vezes, aquela nossa reencarnação perfeita. A reencarnação perfeita é uma reencarnação em que você tem dinheiro, fama, poder, inteligência e beleza.
Então você acaba juntando tudo. Tudo isso para nós é a grande maravilha do mundo. E olha quantas distrações isso provoca. Nessas distrações, você se esquece que o principal objetivo da sua encarnação é a sua transformação interior. Mas você se dedica exclusivamente a essas sensações, se dedica exclusivamente ao desfrute dos prazeres que a vida material pode oferecer. E aí, numa existência futura, o indivíduo vem na sua reencarnação com várias limitações. Uma limitação social, uma limitação da sua beleza, a obscuridade, a sua inteligência, muitas vezes ali limitada, para que ele possa simplesmente sobreviver, no nosso ponto de vista. E é o que nós encontramos quando nós andamos, por exemplo, pelas cidades, pelas grandes cidades, nós vemos quantas pessoas estão vivendo em condições de moradores de rua. E a gente pensa, olha só que triste aquilo, uma existência desperdiçada. Desperdiçada no nosso ponto de vista, porque no nosso padrão, a vida daquela pessoa naquela condição, que vive ali na condição de mendicância, a vida dele seria maravilhosa se ele saísse daquela condição e começasse a trabalhar e ganhar dinheiro. Mas na verdade é exatamente aquela ausência de tudo que nós consideramos importantes em termos de patrimônio material aqui no mundo físico, essa ausência é o indivíduo diante dele mesmo, vivenciando aquilo que a consciência dele vai apresentando. E isso para nós é algo assim que é difícil de nós entendermos, simplesmente porque nós desconhecemos a realidade de cada um. Cada indivíduo tem ali, né, os seus pontos fracos. No momento em que esses pontos fracos são ali bloqueados, ele vai ter que viver com a força que existe dentro dele. E aí então, quando ele retorna para o mundo espiritual, ele vai poder lembrar que no passado ele teve uma vida completamente obscura. Uma vida sem nenhum tipo de conquista. Mas na verdade ele volta exatamente depurado, porque todas as facilidades que ele teve foram exatamente ali o motivo da sua queda. Quando foi tudo aquilo retirado, ele teve que fazer o trabalho interior, começando pelo próprio orgulho. Sim, cada indivíduo é uma história, né? Cada indivíduo é um universo. E esse universo traz ali histórias, traz ali necessidades, traz ali experiências que vão se acumulando no passado para mostrar aquilo que ele é naquele momento. E nesse caso aqui nós temos especificamente alguém que se envolveu com as drogas, mas quantas vezes nós temos outras pessoas que nós encontramos ali que o indivíduo trabalhou o tempo todo, ele estudou, ganhou títulos, teve ali muitos amigos, teve uma vida social maravilhosa, mas ele volta ao plano espiritual como uma pessoa vazia. Porque simplesmente essas facilidades não deram para ele oportunidade para que ele pudesse se desenvolver interiormente. Então é muito interessante a gente olhar para o mundo e perceber que tudo aquilo que parece ser o objetivo da nossa existência, na verdade, são exatamente ali os obstáculos que vão surgindo para que a gente possa superar, para olhar para dentro de nós mesmos. E é por isso que a doutrina espírita fala para nós que o espírito, quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta exatamente mostrando aquilo que ele é. E não aquilo que ele achava que era, ou aquilo que ele possuía, baseado nas suas conquistas. Tudo isso fica para trás. Então aqui mostra a ascensão e queda de um indivíduo, conquistou o patrimônio, se deixou levar por essas facilidades e depois mostra a sua queda e agora começa um novo processo de reconstrução. Mas ainda assim ele mantém essa mesma visão, que ele quer obter tudo de volta. Porque nós somos assim, nós somos educados dessa forma. Que para nós o que vale a pena na vida é nós construirmos, conquistarmos aquilo que a vida, que o mundo espera de nós, e não simplesmente olharmos para o nosso interior. É o caso, por exemplo, quando a gente olha o Chico, pelo trabalho que ele fazia, a gente vê a vida simples que ele possuía. Tanto que até hoje, né, virou até museu aqui onde ele vivia, onde ele tinha aquele quarto, um guarda-roupa, uma pequena escrivaninha, ali um criado mudo e tudo mais. Esse era o patrimônio dele. E para nós aquilo é inconcebível. Como é que eu vou viver só com aquilo? Eu quero muito mais.
Só que o trabalho interior é um trabalho que nós ainda não percebemos, que é o principal objetivo. Tudo aquilo que é programado na nossa existência, sejam sofrimentos, sejam momentos de alegria, seja ali momentos de privação, sejam ali uma vida de privações, uma vida de fartura, tudo isso para nós são experiências que visam um único propósito, nós mesmos. Porque isso tudo fica para trás depois que nós evoluímos. O Brás colocou: o nosso encontro com o verdadeiro eu na espiritualidade é uma hora de sufoco para muitos, né, Brás? Mas a tendência é, com o passar do tempo, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, as nossas ações passam a ser ações mais produtivas. Produtivas, mais uma vez, não no sentido de conquista patrimonial, mas produtivo no sentido das transformações que nós empreendemos. Não significa, como a gente já conversou oportunamente, que o indivíduo que vive essencialmente apenas ali para viver a sua espiritualidade não deva trabalhar, por exemplo, diante das conquistas que o mundo pode oferecer para ele. Não conquistas para estimular a sua ambição, mas muitas vezes a sua inteligência permite que ele construa um patrimônio, que ele tenha uma posição, que ele tenha ali conquistas acadêmicas, para que ele possa exercer um papel dentro da sociedade. Então a gente pensa, quer dizer que um empresário, então, é alguém que desperdiçou a sua vida porque ele passou o tempo todo trabalhando. Na verdade, né, esse empresário, ele tem responsabilidades com outras pessoas. Então a questão não é o fato dele ser empresário, mas que tipo de pessoa ele é na função de um empresário. Porque ele pode ser um empresário ganancioso, como pode ser um empresário generoso, o empresário preocupado com as questões sociais, com a participação na sociedade. E ao mesmo tempo ele pode ser uma pessoa muito simples, e ser uma pessoa egoísta, uma pessoa ambiciosa. Então não é o que a gente faz, que a gente sempre comenta, é como a gente faz as coisas. Vamos em frente, meus amigos. Só ver o que vocês colocaram aqui. Lembrei agora do João de Deus, né? Virou seriado, muitas histórias. Cada um tem ali a sua própria história, né, Júnior? A gente pensa nele, claro que ele foi uma personalidade, mas cada indivíduo tem ali a sua experiência. Alguns são colocados numa posição mais difícil. É por isso que a gente pensa, né? Nós vemos personalidades nos campos da arte, no campo da política, no campo do esporte. A gente vê as pessoas de sucesso, entre aspas, aqui na nossa sociedade, e a gente pensa, né, como eu queria ter uma vida como aquela. Aí a gente deveria pensar, graças a Deus, a gente não tem uma vida como aquela. Porque se tivesse, será que a gente teria maturidade para lidar com tudo aquilo? Olhando do lado de cá e olhando da perspectiva espírita, por exemplo, a gente vai dizer, não, eu sou um espírito forte, se eu tivesse naquela posição, eu ia lidar muito bem com tudo aquilo, eu ia controlar ali o dinheiro que eu ia ganhar, a fama que eu teria, até a gente estar naquela posição. Aí as coisas se mostrariam de modo diferente. O soldado colocou, mas não sabemos como é a vida da pessoa, né? Só imaginamos, idealizamos, porque é aquilo que é mostrado, né? O lado bom dessa vida, né? Cindizinha colocou, cada vez mais eu tenho certeza que eu não, né? Pois é. A gente sempre pensa assim, né? Não, poderia ser. Se eu tivesse lá, seria muito bom. Se eu tivesse lá, Deus sabe os erros que a gente ia cometer, o tamanho do tombo que a gente ia levar. Meio confuso agora, né? O mostrarem, né? Depois que conviveu com os globais. Pois é, todo mundo vai, né? Depois da fama a gente começa a ver por outro lado. Mas essa facilidade que a gente tem que cometer com vocês, o indivíduo passa, ele tem as facilidades, ele viveu muito feliz dentro dessa felicidade relativa que é o nosso mundo, né? Só que na verdade o trabalho interior ele acaba ficando muito, muito distante do ideal. O objetivo de nós estarmos aqui é um objetivo de transformação. Quanto mais distrações nós temos, menos trabalho nós vamos ter. Só para poder facilitar o nosso raciocínio, é o aluno na sala de aula fazendo a prova. Ele tem que estudar o ano todo, fazer as suas provas e passar de ano. Só que em vez dele participar das aulas, ele fica brincando com os coleguinhas, fazendo passeios, participando de festas. E ele não estuda. E na hora da prova final, ele simplesmente vai acabar se equivocando, porque o seu trabalho, o objetivo de estar naquela escola, era aprender e aprender com grande proveito.
mas ele acabou vivenciando essas distrações. Então realmente é muito difícil você estar numa posição em que você é estimulado a ter essas distrações e você manter o equilíbrio, manter o foco e continuar fazendo esse trabalho de mudança. Por isso que eu não jogo na Mega, né? Pois é, Angelina, é aquela história, né? A gente pensa assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir um orfanato, eu vou construir um centro para acolhimento de animais, eu vou fazer doação para isso e para aquilo, até o dinheiro cair na conta, né? Aí quando cai na conta eu falo assim, mas espera aí, eu tenho outras coisas para pensar também. Deixa eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer antes, depois eu penso naquilo. Todo mundo, né, Júnior? Sonhar é fácil, né? Sonhar não custa nada. Né? Pois é, Dudu, né? Então o importante é, se ganhou e fez bem, ótimo. Né? O problema assim, são as fraquezas que a gente acaba cedendo, né? Vamos lá, pessoal. Então já tivemos aqui uma reflexão importante. Bom dia, professor. Uma reflexão importante, né, sobre ascensão e queda, e depois aqui a reconstrução e o foco, que é exatamente a nossa transformação interior. E eu acho talvez o mais importante aqui, que eu acho que é o da resposta do Chico, né? Certamente Jesus o abençoa para recomeçar do que parece nada. Então esse nada, no nosso ponto de vista, pode ser exatamente aquele tudo que ele precisa. Eu tenho tudo o que preciso, ou seja, o nada. Porque é esse nada que vai fazer com que eu seja realmente, que eu me veja realmente na pessoa que eu sou, e não naquilo que eu imagino que sou. No segundo aqui agora, nos vícios, feita a seguinte pergunta. Aqui já lembrando, né, que quando a gente fala na questão das drogas lá em cima, ele colocou aqui a droga como sendo o motivo da sua queda e da sua perda. Né? Mas aqui na segunda agora a gente já começa a ver com mais objetividade. Né? Qual a amizade espiritual que une pessoas que fumam, bebem, usam drogas e fazem mau uso do sexo? Ou seja, vícios de toda a ordem. Então o Chico coloca para nós assim, na verdade não é o tipo de amizade que une irmãos que se comprazem no erro ou no vício. É o padrão vibratório que os une, seus pensamentos sempre se encontram voltados para as práticas equivocadas a que se entregam. A vontade que alimenta o vício, a ansiedade pelo prazer desmesurado, faz com que essas pessoas se busquem naturalmente. Isso funciona da mesma forma com que o ímã atrai a lima de ferro. Então aqui nós falamos dos vícios. Vamos lá pensar o seguinte então, juntando as duas questões, quando se fala sobre vícios, drogas, nós temos nós temos três pontos de vista diferentes que nós podemos analisar. Primeiro é o ponto de vista individual, em que o indivíduo, então, ele fracassa no seu próprio projeto evolutivo e ele se compromete com aquilo que foi oferecido e, ao mesmo tempo, se compromete pela não realização ou pelo desperdício das oportunidades. Então ele acaba sofrendo por isso, sofrendo a curto prazo e sofrendo a longo prazo. A curto prazo é o sofrimento imediato que ele vivencia. E a longo prazo é aquele comprometimento que ele acabou assumindo. E nesse comprometimento ele vai ter que verificar nas suas existências futuras, né, as experiências necessárias para o seu reequilíbrio. Como o Chico colocou aqui em cima também, né? Ele disse assim, né, que para que ele possa então se fortalecer, como reajusta suas energias psíquicas. Então, esse trabalho de reajuste das energias psíquicas é um trabalho demorado. Isso diz respeito a ele próprio. Então, é aquele trabalho de transformação interior, é aquele reajuste das energias psíquicas, é o reequilíbrio que ele precisa alcançar. O segundo ponto que nós vamos encontrar são as questões sociais. Esse indivíduo ele pode perder os amigos verdadeiros, ele pode perder a família, que é o que nós encontramos, né, numa triste realidade daqueles que vivenciam essas dependências, esses vícios que são mais graves.
as pessoas se afastam, aquele que tem família perde a família, muitas vezes ele tem ali os pais, os irmãos, né? Ele acaba depois afastando também essas pessoas e ao mesmo tempo sendo afastado. Então inicialmente começa com aquele comprometimento pessoal, depois vem com o comprometimento social. E o terceiro vem o comprometimento espiritual, que é quando nós falamos então dessa questão que é apresentada para nós sobre a amizade espiritual. E nessa amizade espiritual que é colocada para nós, não é o tipo de amizade que une as pessoas, mas é o padrão vibratório. Nesse caso nós temos, né, que tanto aqueles espíritos que se aproximam observando o comprometimento daquele indivíduo, né, ou melhor, se aproximam observando a tendência que aquele indivíduo tem, ou aqueles indivíduos que se aproximam por estarem comprometidos no passado. É aí que a gente vai diferenciar aquele processo obsessivo de uma influência espiritual. A influência simplesmente se aproxima daquele que tem ali um interesse. Aquele indivíduo me interessa, não sei quem ele é, não sei de onde veio, não sei qual é a sua história, mas ele me oferece alguma coisa que me interessa. Então eu vou usá-lo como instrumento da minha satisfação pessoal. Enquanto que no caso da obsessão, como o próprio nome diz, se nós entendermos ali o sentido real dessa palavra, é o indivíduo que está obcecado por aquela pessoa. E para isso, então, ele tem um motivo. Ele deseja realmente prejudicar, envolver aquela pessoa de alguma forma. Ou muitas vezes nem deseja prejudicar, mas o prejuízo vem como consequência. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que desencarna e deixando para trás ali a família, né? Esposa, marido, companheiros, filhos e tudo mais, e ele simplesmente não consegue se desapegar. E essa obsessão em estar junto daquelas pessoas acaba gerando prejuízo. Mas nós observemos que a obsessão, aquele desejo intenso que ele alimenta de estar com aquelas pessoas, é exatamente ali o motivo da sua aproximação, e depois vem ali as consequências negativas dessa influência. Mas aqui o que coloca para nós é com relação ao padrão vibratório. Então vamos fazer com que as pessoas que tenham essas mesmas tendências se aproximem por afinidade. E depois ele coloca para nós, né, a vontade que alimenta o vício, e aqui ele coloca o vício, né, do tabagismo, do alcoolismo, das drogas, do mau uso do sexo. Então a vontade que alimenta o vício, a ansiedade pelo prazer desmesurado, porque é um prazer, embora seja prejudicial, nós sabemos, né, mas no momento em que o indivíduo está dando vazão à sua tendência, para ele é prazeroso. Depois ele pode se sentir arrependido, pode se sentir ali todo constrangido, mas no momento para ele é o que interessa. E por isso que esse é um vício difícil. Claro que os espíritos, como disseram a Kardec, que não existe ali nenhuma atração irresistível. Mas diante das fraquezas morais que nós apresentamos, elas parecem irresistíveis. Exato, Júnior. Né? Quando é colocado assim que a vida para nós, ela acontece em momentos, nós queremos fazer com que esses momentos sejam bastante intensos. Então essa vontade que alimenta a ansiedade pelo prazer faz com que as pessoas se busquem naturalmente. E aí coloca para nós aqui que traz essa comparação do ímã que atrai a lima de ferro. É uma atração, então, muito poderosa. Para poder complementar esse texto que nós estamos estudando, eu trouxe aqui um artigo bem interessante que fala para nós sobre as consequências das drogas, né? Só para a gente poder ilustrar um pouco mais aqui esse nosso tema, para mostrar o poder destrutivo dessas substâncias, que na verdade é o poder destrutivo, né, desses prazeres. Porque não precisa ser de droga, né, como a gente viu aqui. Muitas vezes ali o prazer de um comportamento já é o suficiente para trazer para o indivíduo grande prejuízo. Então coloca para nós assim, Chico Xavier, drogas afetam o físico e o perispírito? Aqui eu queria só trazer para vocês, porque eu achei bem legal esse artigo. Ele foi escrito por Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, que ele é especialista em dependência química pela Universidade de São Paulo. E ele é também, né, um palestrante espírita. Então ele coloca assim para nós. Só para a gente poder ver aqui as consequências profundas dessas tendências.
Então diz assim para nós: quando se refere ao assunto dos danos neurobiológicos que as drogas causam, uma das mais importantes pesquisadoras sobre drogas do mundo, Nora Volkow, de nacionalidade mexicana, residente nos Estados Unidos, afirma que não há droga segura. Todas vão causar danos, é uma questão de tempo. Mas o uso das drogas também lesa o corpo espiritual, perispírito? Sim, considerando-se a questão do intervalo para a colheita, que nem sempre é imediata, as lesões vão aparecer no transcorrer do tempo, seja aqui na Terra, com o indivíduo ainda encarnado, seja desencarnado ou na próxima existência. A lei é justa e soberana na vida. Semeou, vai colher, nos dizeres de Jesus, a cada um segundo suas obras. Com a condição de que o amor pode atenuar nossas contas. Então, nesse caso, o amor pode atenuar nossas contas, mas não exime o indivíduo das responsabilidades que ele deve assumir. Então, é como nós vimos aqui nessa questão que foi apresentada ali anteriormente, aqui no nosso plantão de respostas. O indivíduo agora trabalha com honestidade, traz o arrependimento. Então isso para ele certamente, como o Chico explicou, traz ali a oportunidade dele ter a aproximação dos espíritos que vão incentivá-lo nesse novo caminho que ele escolheu. Mas não vai tirar dele as responsabilidades que ele precisa assumir. E tem uma passagem de Joana que ela diz assim, que você pode, quando você joga uma pedra para cima, a tendência é a pedra cair sobre você. Mas quando você abre o guarda-chuva da caridade, você pode amortecer o peso dessa pedra, mas não vai impedir que ela caia. E diz assim para nós: o Espiritismo, então, veio confirmar as leis divinas materiais e também as espirituais. O homem, sendo composto de 3 partes, espírito, perispírito e corpo físico, este último funciona como uma esponja do seu modelador, o perispírito. No movimento espírita, temos alguns defendendo bandeiras esquisitas, como defender abertamente o uso do álcool, inclusive como campanha para arrecadação de recursos para obras sociais. Desconsidera-se, nesse caso, um dos princípios da lei de atração. Os fins se atraem, unindo seu corpo espiritual ao perispírito do viciado desencarnado, não apenas do alcoolista, como do tabagista e dos usuários de outras drogas, lícitas ou ilícitas. Então, quando ele coloca que alguns usam abertamente o uso do álcool, provavelmente ele fala de quermesses, campanhas, em que usam bebidas alcoólicas para entretenimento do público. Então isso acaba sendo até uma questão polêmica. Inclusive nós já nos deparamos, só para vocês terem uma ideia, no nosso trabalho nós nos deparamos com uma pergunta de uma pessoa que disse assim: nós queremos fazer uma campanha para arrecadação de fundos da nossa instituição. Nessa arrecadação de fundos, o objetivo é nós, naturalmente, estruturarmos melhor a nossa instituição e também para poder desenvolver o nosso trabalho social. E nós queremos fazer um bingo. E a grande polêmica que foi gerada dentro da instituição era se o bingo, sendo um jogo, se seria lícito utilizá-lo dentro, com esse objetivo. Olha só que situação que surgiu. Se nós sabemos que o jogo pode gerar o vício, a dependência do indivíduo, ou seja, é um tipo de vício também, que inclusive requer tratamentos e tudo mais para aqueles que são jogadores compulsivos. Se num grupo espírita você cria então ali um evento em que você coloca um bingo, um jogo, a mesma coisa foi a rifa, Andréia? Então você coloca o bingo, você coloca a rifa, você coloca outros tipos de atrativos dentro desse mesmo padrão, isso seria lícito ou não seria lícito? Ou melhor, seria válido ou não seria válido? Aí o debate, naturalmente, foi em torno de importante conversar, importante saber quais são os benefícios e os malefícios, já que a doutrina espírita ela não tem a preocupação de julgar ali se está certo ou se está errado. O que é mostrado para nós dentro da doutrina são as consequências de cada ação.
Se você traz ali uma ação positiva, você tem ali um resultado positivo. Se você tem uma ação negativa, vai ter o resultado negativo. Então, cada instituição deve ali fazer, né, a análise adequada para saber exatamente qual é o melhor procedimento, se não teria ali uma situação melhor, uma outra opção. Além dessa que já, né, além de uma outra saudável. Então, são questões que mostram para nós o uso do álcool, como a gente conversou. Quermesse, por exemplo, tem o tal do quentão, né? Quantas igrejas fazem em festa de São João a quermesse, que tem ali, e inevitavelmente nós encontramos pessoas que acabam se embriagando nessas festas. Então são questões que desafiam realmente ali a nossa, o nosso entendimento aqui dentro dessa visão material que nós temos hoje. O Dudu, a Cindizinha colocou lá em cima, né, guarda-chuva da caridade. Toda vez que cito essa expressão, eu me sinto um papagaio repetindo, tá certo? Eu estou repetindo Joana, Cindizinha, então. Papagaio que repete papagaio tem 7 anos de perdão, né? Então, Dudu colocou, né, depende da droga consumida, acho eu, né? Sei que a droga é droga, senão o nome não seria dado, mas existem drogas da ajuda e as drogas da dependência serão atenuadas no futuro que chegar, né? Droga é droga, né? Lembrando que a diferença, né, a droga, como a gente já sabe, né? No caso de uma drogaria, por exemplo, como o próprio nome fala, já denuncia o objetivo dela. A diferença é que a dose que você usa daquela droga, ela tem ali uma ação medicamentosa, mas ela pode se tornar também ali uma ação, um veneno, né? A diferença de uma para outra é a dose, como a gente lembra, né? Dudu colocou, né, o médico que passa, receita a droga, quer minorizar o problema, né? E deixar você melhor do que está. Por isso, acho que existem drogas do bem, né? Sim, o problema são as dependências, né? Toda droga causa esse tipo de efeito se não for bem administrada. O Braço colocou, né, na festa que fazíamos para a sobrevivência do lar de crianças, usávamos o bingo uma vez por ano, né? Então, também a questão é muito subjetivo. Não dá para dizer é proibido ou não é proibido. Tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Será que uma droga interferiria no médium que traz mensagens limpas, filtradas e até consola quem precisa? Eu sou dependente químico de uma droga. Diríamos do bem, né? A droga, ela certamente ali, dependendo do tipo de substância, ela interfere no psiquismo do médium. Né? Ou seja, na sua lucidez, digamos assim. E naturalmente também interfere no seu padrão vibratório, desde que ele busque essa substância com objetivos que não sejam ali, né, objetivos que sejam saudáveis para a sua jornada. Então isso pode trazer para ele ali um prejuízo. Mas vamos lá, vamos continuar lendo o artigo aqui. Diz assim para nós. Então, no movimento espírita, vemos alguns defendendo bandeiras esquisitas, como defender abertamente o uso do álcool, inclusive como campanha para arrecadação de recursos para obras sociais. Desconsidera-se, nesse caso, um dos princípios da lei de atração. Os afins se atraem, unindo seu corpo perispiritual ao perispírito do viciado desencarnado, não apenas do alcoolista, como do tabagista e dos usuários de outras drogas, lícitas ou ilícitas. Abuso. O médium Chico Xavier afirma que o abuso com drogas lesa o veículo espiritual e recebeu uma belíssima mensagem do irmão X falando do treinamento para a morte, onde relata os sofrimentos das diversas dependências, inclusive do álcool e das drogas com suas consequências na vida espiritual. Nós vamos ler daqui a pouco essa mensagem. O perispírito sofre essas repercussões do uso e abuso do álcool e outras drogas, registrando e expurgando no futuro com dor no seu aprimoramento, no seu aperfeiçoamento. Os vícios, os abusos e as más ações vão dando ao corpo espiritual forma grosseira e opaca, acorrentando-o à primeira esfera espiritual, ou umbral, por sua própria mentalidade, condenando o espírito a ficar encerrado nas baixas regiões do nosso planeta.
O filósofo francês Léon Denis afirma que cada pensamento ruim, cada ato criminoso, cada hábito pernicioso provoca uma atração no ser psíquico, condensando o corpo espiritual, entenebrecendo-o e carregando-o de fluidos grosseiros. No livro Sexo e Destino, que nós leremos em breve, psicografado pelo médium Chico Xavier, vamos encontrar um caso muito curioso. 2 desencarnados moram numa casa e acompanham o proprietário, Cláudio, que é um contumaz usuário de álcool. Além da indução ao vício, ainda o induzem a uma perversão sexual com a filha. Os 2 habitantes do além são almas que deixaram o corpo e não deixaram a sede do alcoolismo, locupletando suas vontades de perispírito a perispírito do encarnado. Pelo mesmo médium, no livro Obreiros da Vida Eterna, jornadeando nas zonas inferiores em socorro a um ex-padre, André Luiz relata o sofrimento de um espírito que cometeu abusos e sofreu no perispírito e na consciência a sua desdita. Aí, entre aspas, dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Espiritualidade. A espiritualidade não deixa de atender ao encarnado, desde que esse faça bom uso das bênçãos, e nesse caso o médico espiritual. Calderaro recebeu a notícia de que o atendido, Antídio, já tinha recebido 10 auxílios. Diante disso, determina que ele teria que amargar o sofrimento no hospital para despertar de sua inconsequente embriaguez. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam os gênios satânicos do vício? Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro, que haviam atravessado como dipsomaníacos, ou como alcoólatras, né? Então esse relato aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Inácio Ferreira, trabalhando como psiquiatra, afirmava que as dependências químicas não desaparecem com a morte do corpo e levam o espírito a sofrer no além e noutra vida. O alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, intoxicação psíquica. Persistem, pois o espírito não morre, continua a sua vida como repositório dos sentimentos, dos desejos. E aqui depois, Allan Kardec afirma que morto, o cão não cessa a raiva. Da mesma forma, podemos dizer que morto, o corpo não cessa a vontade. Não cessam as tendências viciosas do espírito. Para a redenção, só um trilho saudável, esforçar-se para a dilatação da consciência acerca das consequências dos hábitos negativos para o corpo material, o perispírito e o espírito desde agora na matéria, bem como na existência espiritual. O esforço na educação da vontade. Então aqui importante, hein? Esforço na educação da vontade. Finalizamos nosso comentário com um apelo feito por um médico que na Terra fez experiências abusivas com o álcool e o tabaco e sofreu no além as consequências em seu perispírito. Ele diz assim, aqui no livro Nosso Lar: Ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois.
Então, mais uma vez aqui, um artigo de Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo. Ele é, então, especialista em dependência química e, ao mesmo tempo, vai com Deus, Andréa, e, ao mesmo tempo, também ele é diretor da M, né, editora M, que publica livros espíritas. E aqui, então, recorrendo àquele trecho, né, do Cartas e Crônicas, que é um livro que a gente vai ler, nós temos aqui no capítulo número 4, Treino para a Morte, só para a gente poder concluir o raciocínio aqui do artigo, né? E é muito interessante como o irmão X, as crônicas que ele escreve, são crônicas muito interessantes da gente ler, né? Então vamos lá. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Então olha só o título do artigo, Treino para a Morte. Vamos ver se nós estamos bem treinados. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da Terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista, sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, repentinamente trazido da selva mato-grossense para uma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se, de inopino, aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Interessante essa colocação dele, né? Depois de 20 anos como desencarnado, ele se vê como um indígena que não tem contato nenhum, né, com a estrutura da nossa sociedade, se depara dentro de uma universidade tendo que cursar um curso complexo. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido, junto à coroa de civilização. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Começa a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio do corpo, ou seja, né, ali a abstinência, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo?
Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem juntos de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela nos testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença terrena, depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Aqui bacana esses dois temas que ele aborda nesse parágrafo, porque primeiro ele coloca com relação aos apegos, né, aos laços consanguíneos. Aqui ele vai lembrar, por exemplo, né, a gente lembra aqui, do próprio André Luiz, que depois de ter desencarnado ele disse: eu preciso visitar os meus filhos e a minha esposa. E quando ele chegou em casa, a esposa já estava se relacionando com outra pessoa e os filhos não se lembravam tanto dele. E aí então ele rapidamente já entrou em desequilíbrio por causa exatamente de achar que ele teria exclusividade naquela casa, com aquelas pessoas, sendo que cada um ali seguiu o seu caminho. Por isso ele coloca, né? Agirão quase sempre em desacordo com sua vontade, embora lhe respeitem a memória. E depois no segundo que ele põe para nós, a respeito, né, dessa educação que nós recebemos, principalmente a educação religiosa. Nesse caso da educação religiosa quando alguém da família percebe a sua presença, vai dizer, né, tem um fantasma perto de mim, por favor, leve esse fantasma para o inferno e me deixe em paz. Se você já possui tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então aqui, né, uma crônica bem bacana que André Luiz traz, falando sobre o treino da morte, treino para a morte. E ele vai envolvendo aqui vários aspectos, então, da nossa vida terrena, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, né? Então, primeiro é com relação ao nosso comportamento diante de nós mesmos. Depois o nosso comportamento diante das pessoas. E depois o nosso comportamento diante do mundo espiritual. E aí, então, a doutrina traz para nós aqui, de uma forma bem detalhada, né, cada um, né, cada um desses aspectos, né, e vão mostrando para nós ali causas e consequências, mostrando para nós ali também os caminhos que nós devemos percorrer para alcançar esse equilíbrio tão desejado.
E se essa carta, por exemplo, fosse aqui bem divulgada, e todos nós começássemos a ter reflexões profundas, e mudar hábitos, conter tendências relacionadas aqui com com essas causas dolorosas, certamente o mundo espiritual seria muito mais tranquilo, com desencarnações bastante suaves, digamos assim, para aqueles que retornam para casa, né? Então, como ele coloca na última frase aqui para nós, né? Mais dia ou menos dia, a morte vai oferecer para nós o cartão de visita. E a pergunta é, será que nós estamos prontos para recebê-la? Certamente que não, mas ela virá mesmo assim e teremos que estar prontos para isso. Pelo menos prontos dentro das mudanças de atitude, das mudanças de comportamento. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, eu acabei trazendo para vocês aqui um material, muito mais para a gente poder ilustrar esses temas, já que faltavam 2 questões apenas para o plantão de respostas, então eu acabei expandindo um pouco esse tema, porque do contrário a gente acabaria quebrando aqui, né, o ritmo do nosso estudo, terminando um livro e começando o outro no mesmo dia. Então a gente fez tudo com muita calma para a gente poder ter essa visão completa, né? E achei bem bacana aqui todo esse material, todo esse relato, todas essas reflexões, né? Do livro que vem, Cartas de uma Morta, exatamente. Então, foi assim um tema pesado, porém tratado de uma forma leve.